Olá, como vai você? Nós vamos gravar mais um vídeo aqui para tratar da aba financeiro da viabilidade. Por quê? Porque lá ela trata quatro grandes temas. Nós já falamos dos dois primeiros, que é a configuração da receita e a taxa de desconto a valor presente mais as inflações dos itens das abas da viabilidade. E agora a gente vai falar de modalidades de financiamento da obra. Tá? Então, basicamente são duas, plano empresário e crédito associativo. Tá? Então, como é que você vê isso? Então, você está aqui no seu dashboard aqui, você clica em viabilidade, e eu vou entrar na minha viabilidade aqui, simulada aqui na base teste, na minha base teste, simulando o uso de um profissional, de analista de viabilidade econômica financeira de empreendimentos imobiliários. Vou dar um editar aqui, ó, financeiro. Então a gente já falou já da aba geral, que trata a taxa de VP e as inflações, lembrando que inflação é algo difícil de acertar, quase impossível acertar a projeção. E você pode deixar isso preenchido, zerado. Tem incorporador, por exemplo, que periódico não inflaciona. Porque, vou inflacionar a verba de marketing. Não. Isso aí é uma decisão sua, tá bom? Então, falamos já de toda a configuração da receita. Agora eu vou falar desses dois caras aqui, que é o crédito associativo e o financiamento da obra. Então, o financiamento da obra, a gente... o que acontece? Quando eu falo de plano empresarial ou plano empresário, que é essa modalidade que tem aqui no oferta TN, o empreendimento, a SPE, o incorporador, ele que é o devedor e ele dá os contratos de venda como garantia. Tá? Então, basicamente é isso. Então, um empreendimento contrai uma dívida, essa dívida tem que ser quitada ou com recursos próprios do incorporador ou com repasse de recebíveis dos contratos, dos recebíveis futuros dos contratos das unidades vendidas, das unidades imobiliárias. Tá claro? Então, para isso, você tem uma configuração para fazer aqui na viabilidade. Lembrando, nunca é demais lembrar que cada ponto de interrogação desse aqui são as explicações. Então, e você ainda tem aqui a base de conhecimento para você explorar. Tá? Então, basicamente, como é que funciona? Imagina que eu fiz minha viabilidade aqui. O que acontece? Eu vou falar do cenário de plano empresário. Um empreendimento imobiliário ele é composto de unidades imobiliárias, geralmente são residências para futuros moradores. Então, esse exemplo que eu vou usar aqui agora. Tá? Plano empresário e crédito associativo é para incorporação residencial principalmente. Tá? O crédito associativo é só para incorporação residencial. E o plano empresário também basicamente é para incorporação residencial. Tá? Então não é empréstimo de capital de giro, não é nada disso. É uma linha de crédito mais em conta, porque o plano empresário, os bancos pegam recursos da caderneta de poupança para bancar os empréstimos de financiamento de obra. Então é um recurso que a taxa de juros dele é mais em conta do que as outras modalidades de financiamento. E por que ele existe? O que acontece? Eu fiz aqui uma viabilidade que eu vou lançar hoje e vou entregar daqui 3 anos. Ok. A grande maioria esmagadora das famílias do planeta Terra, não estou falando nem de Brasil, elas não têm condição de pagar o preço do seu imóvel à vista. Então, eu vou comprar um imóvel, não consigo pagar à vista, tenho que financiar. Por quê? Porque é muito dinheiro. Então, hoje, vou comprar um apartamento popular, 300 mil reais. Quem tem 300 mil reais? Não é assim, não é pouco dinheiro. Na linha de consumo, é o bem mais valioso, é o imóvel. Tá? Então, na jornada de consumo das famílias, o bem mais valioso se chama imóvel. Muitas famílias não conseguem comprar e vivem de aluguel, portanto, essa operação, ela é complexa. Então, por quê? Porque tem alguém comprando algo, por exemplo, aqui na nossa viabilidade, a gente está falando aqui, ó, de unidades de 587 mil e de 437 mil reais. Então, eu vou vender isso para alguém. Essa pessoa, a maioria esmagadora, não vai ter dinheiro para pagar isso aqui à vista ou isso aqui à vista. Então, eu, como incorporador, eu faço aqui uma tabela de vendas, onde nesse caso aqui, ó, eu tenho uma entrada aqui que vale a 5%, ou seja, 20 mil reais, vou receber 36 prestações, tá? Que somam 65 mil reais durante a obra. Então são quase 2 mil reais por mês aqui. Tenho aqui uma anual de 30 mil, e depois eu poderia pegar essa anual aqui e colocar duas aqui, posso fazer isso sem problema nenhum, e eu tenho aqui uma parcela que eu chamo de financiada, aqui daria até para colocar, vou deixar uma parcela que eu chamo de financiada, que isso aqui, ó, eu vou repassar para o banco que vai financiar por plano empresário. Entendeu? Por quê? Eu estou vendendo um negócio de 437 mil, só que eu estou recebendo 21 mil, depois 65 mil, mais 30 mil, fica 319 mil para financiar depois. Então fica praticamente, eu recebo aqui 120 mil reais quase, 118 mil, e os outros 319, eu recebo 118 mil pré-chave, os outros 319 eu vou receber
depois que entregar, e na verdade eu não vou receber isso. Eu vou repassar isso para o banco que financiou no plano empresário. Isso aqui é para cada unidade. Lembrando que o meu empreendimento ele tem quantas unidades? Aqui, ó. São 150 unidades. Então eu tenho que repassar 150 contratos para bancar o quê? Esse cara aqui, ó, no final. Né? Então o que eu estou falando aqui? Ó? Que eu tenho 80% da obra financiada. Né? Aqui eu vou deixar assim, ó. Sim, né? Então eu tenho 80% da obra financiada com uma taxa. Né? Aqui os bancos eles não têm taxa, ele tem uma taxa de juro fixa, mas ele cobra mais uma atualização monetária. Normalmente a taxa referencial, que ela varia de 1 a 2% ao ano, tá? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e assim por diante. Então, o que acontece? O banco vai emprestar, então se eu tenho uma obra aqui ó, de 25 milhões, eu estou falando de 80%, então é algo em torno de 20 milhões de reais, tá? Com uma taxa de 10,5 ao ano, que aqui eu já estou simulando TR mais taxa de 8,5, né? Uma TR de 2, taxa de 8,5. Eu coloco aqui a quantidade de parcelas que eu vou amortizar lá no final, então estou repassando no final, lembra? E a carência de amortização aqui são 0 meses. Eu vou colocar até 1 mês aqui para a gente ver, tá? E aí, aqui eu já falei já o quanto que eu vou pegar de financiamento, né? Aqui eu estou falando quanto que eu vou pegar e como o empreendimento vai pagar. Então é quanto o empreendimento pega de financiamento para construir o empreendimento e como será devolvido esse dinheiro por banco, com juros e atualização monetária. Tá? Aqui, o que eu estou falando? Né? Aqui eu estou dizendo o seguinte: qual é o critério que o banco usa para falar assim, agora você atingiu um critério que eu posso te emprestar dinheiro. Exemplo. Então aqui ó, eu tenho a liberação do recurso, eu posso falar, ó, tem que ter tanto de obra, ou tanto de vendas, ou tanto, um X% de obra, ou X% de venda, ou ambos. Então quando eu coloco ambos, eu estou dizendo o seguinte, que eu preciso de 20% de obra realizada, mais 40% de vendas que ocorreram. Então o empreendimento tem 150 unidades, a gente precisa ali de 60 unidades vendidas. E se o empreendimento tem lá 25 milhões, eu preciso ter consumido 5 milhões de obra. Tá? Então, basicamente é isso. Então é isso. Então já falamos já de financiamento de plano empresário. Agora nós vamos falar de crédito associativo. Tá? Então, diferente do financiamento da obra no plano empresário, onde o empreendimento deve para a instituição financeira, ou a SPE, ou o incorporador vai dever, né? Alguém vai ter que pagar, e aí os contratos no final são repassados para quitar essa dívida. No crédito associativo, o próprio nome já diz, assim, é um crédito onde existem associados, que no caso a Caixa ela é a credora, então tanto a incorporadora quanto o cliente final do apartamento, da casa, né, se associam a esta modalidade de empréstimo. Tá? Então, como é que funciona isso? Né? Então, eu vou dar um editar aqui, mas basicamente, quando a incorporadora atinge a demanda mínima, né, que a Caixa define a demanda mínima, mas existe uma regra geral para explicar a demanda mínima, que eu vou explicar, a partir daquele momento, a Caixa começa a liberar receita. Desculpa, liberar o crédito, começa a liberar o crédito, e isso entra como uma receita no empreendimento. Tá? Então, diferente de um repasse, eu receber 30% no pré-chaves e 70% no pós de repasse, uma parcela única, que é assim que a maioria das modalidades de plano empresário funciona, aqui, quando chegar nas chaves, o recebimento é conforme o recebimento do valor de venda da unidade, ele funciona conforme a obra. Então, se eu tiver 100% do empreendimento vendido no período de lançamento, que é 1 ano, e depois começasse a obra, né, se a obra rodasse 30%, ou 40%, 50%, vamos imaginar aí, 50%, então com 1 ano de obra eu já receberia já 50% de tudo que eu tinha para receber. No plano empresário eu vou receber nas chaves, até as chaves, 20% ou 30%. Só para vocês entenderem a diferença. Tá? E aí, como é que funciona isso? Né? Então, o crédito associativo, ele tem, tudo aqui está explicado, né? Só para a gente falar aqui mais uma vez, é importante. Né? Então, aqui está tudo explicado. E aí, o que acontece? Existe um cara aqui ó, que se chama demanda mínima. O que é a demanda mínima para a Caixa Econômica Federal? Se o incorporador já tem um terreno, então esse terreno já está garantido. Né? O que precisa garantir é a construção. Então a Caixa Econômica ela já define que a matriz de conjugação deve garantir esta demanda mínima. O que é essa demanda mínima aqui? Então o que é essa demanda mínima? A demanda mínima nada mais na grande maioria dos casos, é o valor da obra. Então lá, 25 milhões é o valor da nossa obra aqui, certo? Então, a matriz de conjugação na composição é o seguinte, que eu posso
basicamente, eu tenho 4 formas de garantir o valor da demanda mínima. Primeiro é dar o terreno em garantia, né? Então eu já vou ter aqui um valor de avaliação do terreno, né? Então esse valor ele pode coincidir com o que eu tenho aqui para você fazer sua viabilidade, né? Então ele pode coincidir aqui com o valor total que você está desembolsando. Se tivesse permuta aqui, ele já ia tratar aqui também. Mas você tem ainda aqui uma permuta financeira, né? Então, assim, então você poderia ter aqui como demanda mínima, assim, para a matriz de conjugação para atingir a demanda mínima de 23 milhões de reais, você poderia ter aqui, por exemplo, um valor de avaliação de terreno de 10 milhões. Então, a sua demanda mínima já cairia para 3 milhões de reais, tá? Então, esse é um item que você pode ou não colocar aqui, ó. O valor da avaliação do terreno, por exemplo, mais, né, eu vou deixar aqui compondo a demanda. Então, isso aqui, o que eu estou falando para o oferta terreno? Que olha só, se eu garantir o terreno aqui ó, com 10 milhões e aqui eu tenho 25 milhões, por exemplo, de demanda mínima, restam eu colocar na minha matriz de conjugação mais 15 milhões. Então, aqui, ó, eu já, nesse meu exemplo, eu já dei o terreno em garantia. Eu posso ter uma curva de velocidade de vendas, e aí eu não preciso ter recebido. Eu tenho que ter contratos assinados, tá, com a Caixa, que representem, por exemplo, esta diferença para compor a demanda mínima. Seria mais 15 milhões de reais. Tá? Neste meio tempo, vamos imaginar que para eu atingir a demanda mínima, né, eu dei o terreno que é 10 milhões, faltam 15. Vamos imaginar que eu não vendi 15, eu vendi 10. Mas se a obra andou 5, então se andou 5 milhões, em tese eu não preciso mais de 25, porque a obra já andou 5. Então, ó, dei o terreno em garantia no valor de 10, 10 milhões, vendi mais 10 milhões, e tenho a obra executada em 5 milhões. Então, a obra de 25, se eu executei, ela vale 25. Se eu executei 5 milhões, então a minha demanda mínima cai para 20. Né? Por outro lado, se eu dei o terreno em garantia de 10 milhões, eu só preciso garantir mais 10 milhões. E aí eu vendo 10 milhões. Então, essas 3 questões aqui ó, me ajudam a garantir a demanda mínima sem eu usar o item 4. Tá? O item 4, assim, ó, cara, é quando dá tudo muito errado. Tá? Tipo, manter dinheiro em conta bloqueada pela CEF. Quem fizer isso para garantir a demanda mínima, no final nem vai precisar de financiamento para fazer empreendimento. Obviamente, a pessoa que compra a unidade, a família que compra a unidade para morar vai precisar. Tá? Mas, normalmente, as incorporadoras elas criam lastro nessas operações aqui, ó, de vender bastante, de rolar um pouquinho a obra e também dar o terreno em garantia. Tá? Então, isso aqui já é o suficiente para você fazer uma boa viabilidade. Quando você dá o terreno em garantia, você tem uma particularidade, que no crédito associativo, vamos imaginar lá que você tem uma unidade de 300 mil reais. Né? Se o seu terreno, na unidade de 300 mil, se a fração de terreno, ela equivaler, por exemplo, a 30 mil reais, que é o valor, é 10% do valor da unidade, uma unidade de 300 mil. Né? Se você der o terreno em garantia, a Caixa somente vai depositar a fração de terreno quando você atingir a demanda mínima. Por outro lado, se você, vamos imaginar aqui, se você não deixar aqui não, o que vai acontecer? Você vai demorar um pouco mais de tempo para receber da Caixa a medição de obra, porque você não deu o terreno em garantia. Por outro lado, a fração do terreno você já recebe depois da aprovação da pasta do cliente. Tá? Então, imagina que vendeu uma unidade hoje e você tem um período de aprovação de pasta de um mês. Então, daqui a um mês, dentro da sua viabilidade, já vai ter lá um aporte de 30 mil reais na Caixa Econômica, assim que o oferta terreno trabalha. Se você der o terreno em garantia, você tem que atingir a demanda mínima para receber essa fração, entendeu? Só que quando você dá o terreno em garantia, você recebe mais facilmente. Né? Você atinge mais facilmente a demanda mínima. É isso, tá bom? Então, essas são as regras que você precisa saber e que vai fazer toda a diferença na sua viabilidade. Tá? Uma coisa que é super relevante você saber sobre financiamento. Tá? Esse cara aqui, ó, você só vai usar ele, tá? Quando você tiver unidades aqui ó, de até 350 mil. A Caixa fala que você pode usar o crédito associativo para unidade até 1 milhão de reais. Realmente. Mas até hoje eu não conheço ninguém que conseguiu usar. Mas a Caixa diz que tem essa linha de crédito para unidades com valor até 1 milhão de reais. Então imagina o seguinte, sou incorporador, eu quero fazer uma incorporação e os apartamentos lá valem e eu vendo eles por 1 milhão de reais. Eu posso fazer crédito associativo perante a Caixa? Sim, posso. Você conhece algum caso na prática? Você, Wagner, do Oferta Terreno, conhece algum caso na prática que isso aconteceu? Não, eu conheço todas as modalidades de habitação social, habitação HIS ou HMP, que é a habitação de interesse social, habitação de moradia popular. Essas sempre vão usar crédito associativo e são para valores de até 350 mil reais, tá bom? Então, esse vídeo sobre financiamento de obra e crédito associativo termina aqui. Tá? Lembrando que você tem aqui as ajudas e você vai sempre poder consultar isso na sua base de conhecimento, tá bom? Então, até a próxima aula. Muito obrigado.